Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um BDM. Eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal de trabalho para esse sábado, dia 23 de outubro. Vou separar os jogos que eu pretendo fazer e comentar com vocês os cenários onde eu pretendo trabalhar. Não são dicas de entrada. O que eu coloco nesse aplicativo aqui do meio, que está aqui do lado, chamado Notion, não é uma dica de entrada, não é uma dica de múltipla, mas cada um sabe de si. São cenários para que no jogo ao vivo eu consiga me direcionar. Beleza? Dito isso, temos algumas coisas para dizer desse dia 22, mas como foi um dia que eu quase não consegui trabalhar, eu vou fazer meu primeiro jogo agora do Cruzeiro com o Avaí, porque eu tive que levar estes filhotes que estão aqui para tomar vacina de raiva, e esses filhotes deram um trabalho do caramba. Eu acabei resolvendo outras coisas na cidade também. Morar no sítio é complicado porque você aglomera pepinos para você resolver um dia só, não ter que ficar indo todo dia, e acabei perdendo a maioria dos jogos que eu tinha separado para trabalhar nesse dia 22. Eu fiz um resumo do que eu achei dos jogos, dos compactos e tudo mais, lá no meu Telegram. Tá mais ou menos assim, ó. Vou deixar aí o meu Telegram. Se vocês gostam desse tipo de resumo, comentam aqui embaixo, tá? Comenta aqui que eu tento passar a fazer. Além de me ajudar, eu costumo fazer esses resumos para mim. Eu faço bastante anotação, sou um cara bem perfeccionista. Mas se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Não dá muito trabalho, não. Só escrever, eu gosto de escrever assim como eu gosto de falar. E se você acha que eu gosto de escrever assim como eu gosto de falar, já aproveita para pensar em acelerar esse vídeo, porque vídeo de sábado geralmente fica longo. Beleza? Então vamos lá. Tudo que eu comentei, tudo desse dia 22 eu já comentei lá no meu Telegram, então não vale a pena ficar falando aqui de novo, até porque nós temos um dia de sábado um pouquinho carregado. Então eu vou tomando meu café aqui, a gente vai trocando essa ideia, apesar de que eu tô gravando esse vídeo à noite. Eu costumo tomar café a qualquer hora do dia, então para mim não tem problema. Esse vídeo vai ao ar à noite também, tá? Vou começar com o jogo do Chelsea com o Norte. Eu vou trabalhar esse jogo? Não, eu não vou trabalhar esse jogo porque na maioria das vezes eu não trabalho Premier League, tá? Isso é uma escolha minha, que vem de muito tempo, porque eu não me desenvolvi realmente na Premier League. Alguns jogos eu costumo trabalhar, mas não são todos. Especificamente esse aqui eu não venho para trabalhar. Mas eu gostaria de lembrar vocês que amanhã, às 8h30 da manhã, tem Chelsea e Norwich. E a odd do Chelsea é 1,20, 1,18. E a Betfair está oferecendo uma supercotação de 12 para o líder do campeonato vencer o Lanterna. Tivemos uma supercotação do Manchester City para vencer o Burnley há pouco tempo atrás, parecida com aquela também de Portugal para vencer Luxemburgo, dadas as devidas proporções. E o Manchester City venceu por 2-0, se eu não me engano. Obviamente que nada é garantido. Nada é garantido. Mas aqui a gente tem uma grande chance do Chelsea vencer o Norwich, tá? Então a gente tem essa super cotação. Uma coisa que pode ser importante ficar de olho. O jogador que veio da Inter de Milão, que eu esqueci o nome, o belga, meu Deus, Lukaku, ele machucou no último jogo contra o Malmo. Machucou o pé, o joelho, alguma coisa assim, e ele não vai jogar. Então se você vai abrir a sua conta na Betfair por esse link que está aqui embaixo, com essa cotação do Chelsea a 12, depois de ler obviamente os termos de uso dessa promoção, leve em consideração que o Lukaku não joga. E o peso que o Lukaku tem para o Chelsea é muito grande. Tá bom? Tá aqui dada a dica. Vamos para frente. Outro jogo que nós temos é Manchester City fora de casa contra o Brighton. 1,40 o City fora de casa contra o Brighton. Rapaz, os últimos confrontos do City com o Brighton, fora de casa, vamos. O City venceu 4-1, 5-0, aí perdeu de 3-2 o último. Rapaz, caramba, essa odd do City não tá muito alta, não.
é que o Brighton não perde a 6 jogos, mas também não vence a 3. Caramba, cara. O City é um bom visitante, mas não é isso tudo. O Brighton não é um bom mandante, cara. Eu vou ficar de olho para esse back City aqui. Manchester City. Eu vou ficar de olho. O que significa isso? O que significa o Theo colocando aquilo ali no back favorito? Significa que, para o meu método de trabalho, que se chama back favorito no primeiro tempo, mas que não é no mercado de HT, no mercado de full time, no mercado inteiro do match odds, resultado final, caso o City esteja massacrando o Brighton no início do primeiro tempo, e eu fico ali, provavelmente, ou até essa pressão do City acabar, ou, se essa pressão continuar, até o primeiro tempo terminar. Fechou? Mesma coisa que eu fiz no Napoli com o Legia agora há pouco, só que o Legia tirou o padrão de superioridade do Napoli e eu fechei a posição. Eu estou achando essa odd do City um pouco alta, mas eu entendo, pela posição do Brighton na tabela, que o mercado esteja respeitando bastante o time do Brighton, mas a gente também tem que respeitar o City, né? Bundesliga 2, a competição que eu mais gosto de trabalhar, que muita gente não gosta, mas que eu gosto muito. Temos aqui um jogo dificílimo de analisar, do Nuremberg com o Heidenheim. Esse jogo tem uma peculiaridade porque ele tem uma tendência enorme de ter poucos gols, tá? E aqui não é querendo zicar. É porque a gente tá numa atmosfera de um time diferente que é o Nuremberg. O Nuremberg está em outra rotação de giro comparado com os outros times da Bundesliga 2. Vou explicar por quê. Primeiro, o Nuremberg não perdeu em casa, só tomou um gol dentro de casa. Tá? Nuremberg se posta muito bem em campo, ataca muito bem, gosta de ter a posse da bola. Tá? Mas não é aquele time que faz o primeiro gol e vai para cima. Geralmente é aquele time que faz o primeiro gol e se segura. Não é que recua tanto, mas não faz tanto esforço. Tá? Tanto é que em 5 jogos em casa ele fez 5 gols e tomou 1. Tá? E o Heidenheim é um time bem porra louca. Ou seja, é outra rotação. Ou ele perde ou ele ganha. Dificilmente fora de casa ele empata. Só que também é um time que faz poucos gols. São só 5 gols em 4 jogos. Para um padrão de Bundesliga 2 é pouco. Tá? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o estilo de jogo do Nuremberg é um estilo de posse, de conter a bola, de criação, e o Heidenheim já é muito forte na bola aérea, coisa que o Nuremberg era alguns anos atrás, até, vamos dizer assim, ano passado, e ele está tentando mudar esse estilo, já venho falando isso constantemente, eu venho falando isso para vocês. Então assim, de cara, olhando de fora, eu vejo que esse jogo é mais truncado, e um jogo que pode ter no máximo ali uns 3 gols, olhando de fora, fazendo uma análise de fora do meu conhecimento dos times. Porém, é Bundesliga 2. A qualquer momento o negócio pode ligar e a gente pode ter um jogo aquém. Tá? O que a gente tem aqui de histórico entre os dois é um jogo com mais de 2,5 gols. Então isso favorece para quem está afim de buscar gols aqui. Tá? O Heidenheim vem tomando gol nos últimos 5 jogos consecutivamente e o Nuremberg tomou gol para o Heidenheim nos últimos 8 confrontos que eles fizeram. Acho que as cotações estão justas aqui. O Heidenheim vem melhorando muito na competição e principalmente valeria ficar de olho na bola aérea do Heidenheim. Mas eu não vou colocar esse jogo para gols por conta desses últimos confrontos aqui do Nuremberg. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu colocar o Nuremberg dentro de casa aqui, fica mais fácil. Ó. 2-0, 2-1, 1-0, 0-0. Então eu vou ficar um pouco receoso. Tá? Já o Heidenheim, fora de casa, 3-0, 3-1, 1-0, ou seja, o Heidenheim puxa esse jogo para um over, o Nuremberg puxa esse jogo para ser mais cadenciado. Tá? Então eu vou ficar um pouco de fora nesse jogo aqui e vou deixar o live me levar. Fortuna e Karlsruhe. Cara, como eu tenho um apreço bacana pelo Fortuna. Fortuna Düsseldorf esteve na Bundesliga 2 recentemente, foi para a Bundesliga 1, ficou lá um tempo, voltou. É um time, na minha opinião, muito parecido com aqueles times de Bundesliga 1, Freiburg, Augsburg, sabe? Aqueles times que têm aquela força ofensiva mais no jogo aéreo, mais no contra-ataque. Porém, o Fortuna não vem muito bem e dentro de casa o Fortuna ainda não venceu. São 4 jogos e nenhuma derrota, são 9 gols sofridos dentro de casa. Já o Karlsruhe é um bom visitante. Então aqui a gente tem uma cotação baixa do Fortuna contra um Karlsruhe que é um bom visitante. Só que o Fortuna é um time encorpado. Pode fazer frente sim, e eu acredito que essa cotação do Fortuna ela é até justa.
tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Nos últimos confrontos entre eles, 5 dos 7 foram ambas marcam. O Fortuna vem de um tabu, 3 vitórias seguidas e não perde há 4 jogos, tá? Obviamente que deve ter confronto de Pokal aqui entre eles também. Deixa eu dar uma olhada. Não, quase sempre é na Bundesliga. Se bem que deve ter, não tá especificando também aqui. O Karlsruhe vem tomando gols consecutivamente nos últimos 5 jogos. Está envolvido nas últimas 5 partidas em mais de 2,5 gols nas partidas. E em ambas marcam também. Ou seja, a situação do Karlsruhe é a seguinte. Vamos filtrar aqui nesse campeonato fora de casa. Ó. O 0x0 com o Sandhausen, 2x1, 2x1, 2x2. Se a gente pegar aqui sem ser fora de casa, 2x1, 2x2, 2x1, 3x1, 2x2, 2x1. Ou seja, é um time que tem se envolvido bastante em gols. E o Fortuna, vamos pegar só nesse campeonato, 3x1, 1x0, 2x1, 3x2, 1x1. Dá pra gente buscar alguma coisa pra gols aqui sim, né? Karlsruhe. Já decorei como é que escreve. O que a gente tem que ficar de olho, muito, muito de olho nesse jogo? As bolas aéreas do Karlsruhe, obviamente, são muito boas, mas a do Fortuna também, tá? Então eu vou deixar um BA aqui, bolas aéreas. Fica mais fácil do que escrever, tá? Holstein Kiel e Darmstadt. Bom, essa parada aqui pro Darmstadt é duríssima, é duríssima. Se tivesse que apontar um favorito, eu diria que o Darmstadt venceria esse jogo, tá? Mas a gente sabe que na Bundesliga 2 é muito difícil a gente cravar alguma coisa. O Darmstadt tem o melhor ataque da competição, com 24 gols contra 23 do São Paulo. E olha que o São Paulo goleia bastante os jogos. O Holstein Kiel é um dos piores mandantes, só tem uma vitória. E o Darmstadt não chega a ser um bom visitante também, só tem uma vitória. Só que o que tem de interessante nesse jogo? O Darmstadt fez 10 gols e tomou 10 gols fora de casa, né? E o São Paulo tomou 11 gols dentro de casa. O São Paulo tem a pior defesa da competição, junto com o Ingolstadt e Sandhausen. Então não tem como a gente fugir aqui também de um jogo para gols. A tendência, não é certeza. Beleza? Eu gosto muito desse time do Darmstadt, tem crescido bastante. Deixa eu ver os últimos jogos. Olha a merda aqui, ó. Olha a merda da estatística. Nos últimos confrontos, 4 dos últimos 5 jogos entre eles foram menos de 2,5 gols. Só que os dois times estão indicando over gols. Essa é que é a merda dos números, por isso que eu gosto de vir pro live, para ver se realmente está tendo espaço para poder a gente buscar gols aqui. O Darmstadt, nos últimos jogos, 2x1, 4x0, 2x2, 6x1, 6x1, 2x1, 3x0. O Kiel, 2x0, 1x1, 3x0, 2x2, 3x0. Dá para tentar dar essa chance para um mercado de gols sim, tá? E Schalke e Dresden. De novo, se eu tivesse que cravar um favorito, é o Schalke. Por quê? O Dresden é um time muito fraco. Me enganou muito, me iludiu muito o time do Dresden. É um time que subiu campeão da terceira liga da Alemanha, eliminou o Paderborn, veio com tudo, veio com aquela força. Começou a competição ganhando, a gente achou que era outro Dresden. A gente até tinha uma piada, né? Eu falo sempre que a expectativa é a mãe da merda. E na temporada 2019, 2020, 2018, 2019, o Dresden era tão ruim que eu falava que a expectativa era a mãe do Dresden. Porque ele era muito merda. Só que o Dresden voou na terceira liga da Alemanha e passou o rodo. Por isso que eu costumo falar, o Dresden é muito bom para a terceira liga da Alemanha, mas não é bom para a Bundesliga 2. Fica aquele meio termo, não tem uma competição de meio termo, então fica aí vagando. A não ser que o Dresden mude muito a chavinha, o Dresden vai continuar ali na parte do meio da tabela. E o Schalke está chegando, o elenco do Schalke é muito bom, principalmente na parte ofensiva com o Simon Terodde, maior artilheiro da história da Bundes 2. E os caras vão vir babando com o estádio cheio pra cima do Dresden. O que fode a vida do Dresden aqui? Criação. O Dresden não cria, não tem um meio de campo que consegue distribuir essas bolas. Então é aquele time duro que fica jogando bola pra área o tempo todo, dá um driblinho aqui no meio da área, tenta bater. Isso tem prejudicado o time do Dresden. Agora, eu consigo vir numa Bundesliga 2 fazer um back a 1,50? Não consigo. Não consigo. Por isso que talvez eu puxe esse jogo aqui para gols também. O que a gente tem de histórico? De histórico não, né? O que a gente tem de sequência? O Schalke vem de 4 jogos, deixa eu puxar aqui, ó, nessa competição, sem tomar gol. É 4? Tá dizendo 4. Mas são 3.
2-0 contra o Hansa, 3-0 contra o Ingolstadt e 1-0 contra o Hannover. Não é 4 não, são 3. Só que o Dresden vem de 7 dos últimos 9 jogos sendo over 2,5. Eu vou deixar um asterisco aqui. Schalke e Dresden. Por quê? O Schalke tem uma defesa, pelo visto, tem uma defesa muito coerente. Nem tanto, vai. 11 gols tomados. Não é tão boa assim, né? Os últimos jogos é que vem se sobressaindo. Mas o que esse asterisco significa? Se o Schalke jogar sozinho, não vale a pena ficar trabalhando só em gols aqui. É muito mais fácil buscar alguma coisa a favor do Schalke ou contra o Dresden. Se o Dresden quiser jogar, quiser ir pra cima, der a porra louca, aí sim. Aí é onde eu vou estar no mercado de gols. Beleza? Fechamos a Bundes 2. Vamos pra Série A italiana, Salernitana e Empoli. Cara, não tem jogo melhor aqui pra assistir, brincadeira. Tem gente que não gosta desses jogos do bloco de baixo da Itália. Eu me amarro. Cagliari, Genoa, Spezia, Venezia, Sassuolo não. Sassuolo é lá de cima. Salernitana, quem mais que costuma estar por aí? Verona, não, né? A Udinese às vezes transita por aqui. Mas esses times eles são muito bons porque eles não têm medo de errar. Não tem medo de errar e erra constantemente sem até ter medo, né? Então, qual que é o problema aqui? Muita gente acha que é um jogo bosta em relação à expectativa. Eu acho o seguinte, eu dou essa dica para vocês, passem a olhar com mais carinho os jogos medianos da Itália, assim como outras competições também, porque como a qualidade é mais duvidosa, existe muito erro defensivo, muito erro de posicionamento, e para você às vezes estar à frente do mercado, da maioria das pessoas, foge um pouco da estatística, foge um pouco da mesmice, do óbvio, tenta abrir o jogo, entender, pô, essa equipe aqui quando ela está marcando desse jeito, ela dá muito espaço para aquela coisa. Essa equipe aqui quando está sofrendo, né, desvantagem, ela se expõe e deixa espaço daquele jeito. E geralmente essas equipes são assim, por isso que eu gosto tanto da Bundes 2, por exemplo, são equipes que às vezes, por conta dos cenários, elas deixam de se preocupar um pouco com padrões táticos e passam a ceder muito espaço, que é onde eu entro trabalhando no mercado de gols. Não tem nada a ver com estatística, tem muito mais a ver com leitura de espaço, entendeu? E aqui nesses jogos, você não vai encontrar às vezes muitos espaços em Juventus e Inter, que é um jogo que provavelmente vai ter esse final de semana aí. Você vai encontrar muito mais espaço em Empoli e Salernitana. Claro, a qualidade do atacante do Salernitana, que é o Simi, que foi um dos artilheiros da competição na temporada retrasada, ou passada, acho que foi retrasada, não é o Chiesa da Juventus. A proporção, mas porra, tem espaço ali, né? Então beleza, eu acho que eu venho pra cá também pra ficar de olho no mercado de gols entre Empoli e Salernitana. O que foi complicado aqui pro Salernitana? Ele demitiu, ele acabou de trocar de treinador e parece que o treinador que fez a Salernitana subir foi demitido. Tem até uma foto dele lá na praia, tristão. Cara, deu dó. Enfim, a Salernitana tem uma vitória dentro de casa e o Empoli tem 2 vitórias fora. O Empoli parece que foi muito bem na Série B, né? Outro jogo, Sassuolo e Venezia. Essa cotaçãozinha do Sassuolo aqui, rapaz. Quem que o Venezia venceu? A Fiorentina. Como que esse jogo foi? Vamos sair da mesmice. Fiorentina teve 62% de posse de bola. Nenhuma grande chance criada. O gol do Venezia foi no primeiro tempo. Como é que foi o segundo tempo da Fiore? 60%. Não chutou tanto no gol assim a Fiorentina. Conseguiu se conter bem o time do Venezia. É isso que eu preciso ver, né? O Sassuolo foi um time que eu critiquei no início, elogiei numa partida específica, depois voltei a criticar de novo. Tá muito difícil de ler o Sassuolo. O Sassuolo, depois da saída daquele treinador que foi pro Shakhtar, mudou muito, né? É um time que tem sofrido demais na criação. O Sassuolo era um time que marcava muito o gol. Se você olhar aqui o ataque do Sassuolo, o ataque do Sassuolo é o 3º pior ataque da Série A. É duro de dizer isso porque eu gosto demais do Sassuolo. Mas Salernitana e Venezia são os únicos times que estão abaixo do Sassuolo em relação à produção ofensiva, né? Dentro de casa o Sassuolo tem 1 vitória,
3 gols sofridos. Fora de casa, o Venezia tem 1 vitória. Eu até viria para trabalhar gols nesse jogo, mas eu não vou vir, porque eu não confio na produção ofensiva do Sassuolo nesse balaio, por enquanto, de Série A com 9 rodadas para acontecer, né? O que aconteceu, o Sassuolo vai jogar a 9ª rodada agora. Então eu vou deixar de fora o Sassuolo. Não vou dizer que ele vai se complicar também, que eu preciso assistir um pouco mais o Sassuolo aqui, eu vou passar. Bolonha e Milan. Bolonha e Milan, historicamente é um jogo para mais de 2,5. O Bolonha toma gol do Milan nos últimos 5 jogos. O Milan vem de 5 vitórias, é isso? Nesse campeonato. Eita, olha a fase do Milan. Venceu o Cagliari, a Lazio, empatou com a Juventus, venceu o Venezia, o Spezia, a Atalanta e o Verona. E o Bolonha, nesse campeonato, venceu a Lazio, que foi bem fora da curva, o Verona e a Salernitana. 3 vitórias em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Fraca a fase do Verona. Desculpa, do Milan. Ei, caramba, do Bolonha. O que eu tô com o Milan na cabeça aqui é tentando entender se o Milan vai de fato focar agora 100% da Série A, já que tomou mais uma derrota na Champions. Praticamente fora, né? O Milan perdeu para o Liverpool num jogaço do caramba, que foi aquele jogo. Depois o Milan perdeu para o Atlético Madrid de virada no último lance, gol do Suárez, e aí perdeu para o Porto. Gol do Luiz Dias, acho que é Luiz Dias. Então 3 vitórias nos primeiros 3 jogos, praticamente impossível do Milan buscar. Então talvez o Milan foque aqui na Série A. Eu tô inclinado para trazer esse jogo para um Leia pior equipe em campo. A gente pode ter um padrão para trabalhar Leia ou Bolonha, só que o Bolonha contra-ataca muito bem. Talvez eu coloque esse jogo aqui também para ficar espiando alguma coisa para gols. Lembrando que o último jogo do Milan no italiano deu uma alavancagem muito boa. Perdendo para o Verona de 2-0 em casa, o Milan virou para 3-2. Beleza? É bom só dar uma olhada em quem vai jogar no Milan aqui, se tem muito desfalque. Eu acho que o Kessié volta, ele estava suspenso. Ibrahimovic, Krunic, Rafael Leão. Infelizmente o Ante Rebic ainda está machucado. Tá? Terminamos a Série A italiana. Vamos falar de Bundesliga 1. Jogo do Bayern de Munique com o Hoffenheim. Cara, Bayern de Munique não tem muito o que se falar aqui. O Hoffenheim é um excelente time, produz muito ofensivamente, tem 17 gols na competição, mas é muito difícil a gente não ter um Bayern vencendo aqui, passando o rodo no Hoffenheim, porque o Hoffenheim defende mal pra caramba. Né? Tem um ataque muito bom, mas defende muito mal. Como é um time porra louca vindo pra cima do Bayern, a gente pode até ter uma oportunidade do Bayern golear. O Bayern tá muito tranquilo na Champions, já fez o dever de casa, goleou o Benfica, goleou o Dinamo de Kiev, quase goleou o Barcelona. Nesses últimos jogos aí, 9 gols nos 3 últimos jogos, foi isso? 5. Não, foram 11. 4 no Benfica, 5 no Kiev e 3 no time do Barcelona. 12 gols. Pá, que time, cara. A última goleada, o Sané jogando demais, eu vim aqui, elogiei o Sané, os caras me xingaram lá no Discord do Leitura. Alô, PC? Não, que o Sané é bosta, o Sané é merda. Meteu um golaço de falta para abrir a porteira do Benfica, depois finalizou, mais um gol e depois ainda deu uma assistência pro Lewandowski. Joga demais o Leroy Sané. Faz uma coisa que às vezes o Bayern não tinha, né? Que além de abrir espaço, finaliza muito bem de fora da área, tem o drible para poder abrir os espaços que eu acabei de falar, tem uma boa finalização nas faltas diretas também. Erra muito? Erra, mas é o cara que mais tenta. É um dos caras que mais tenta. Tá? Então é preciso valorizar o Sané. Na minha opinião, está vivendo uma das melhores fases dele aqui com o Bayern. Tá? Então eu vou ficar de olho nesse Bayern, que pode também dar um padrão de goleada para quem tem esse método aqui. Sim, senhor. Leipzig-Fürth, não tem muito o que falar aqui também. O Greuther Fürth é um time que veio a passeio, infelizmente, nessa Bundesliga 1. São 8 jogos e apenas 1 ponto, 20 gols sofridos. O Leipzig dentro de casa é muito bom. O Leipzig acabou de perder para o time do PSG e também chega à sua terceira
derrota seguida na Champions e dá adeus à competição, uma competição com um grupo de Manchester City e PSG, provavelmente no máximo ali uma terceira colocação, mas essa terceira colocação atualmente já é do Bruges, que tem 4 pontos. Então o Leipzig provavelmente vai focar aqui na Bundesliga 1. Eu acho que a gente pode ter um padrão de back Leipzig aqui também, e também, quem sabe, um padrão de goleada, tá? É muito importante saber trabalhar essa goleada. Eu, por exemplo, não sei. Eu estou só me aventurando ali ainda para ver como é que eu vou me sentir e tal. Eu estou me programando para em janeiro de 2022 começar a trabalhar essa goleada um pouco mais a fundo, né? Wolfsburg e Freiburg, jogo dificílimo. Eu sou um eterno crítico do Wolfsburg, né? Quando ele estava na liderança e eu criticava, o pessoal me xingava aqui embaixo, falava que eu estava pegando no pé do Wolfsburg. Olha aí, 7º colocado. 7º. O último jogo que eu vi deles agora na Europa League, não na Champions. O Wolfsburg voltou para a Champions depois de muito tempo, fez um jogo péssimo com o Salzburg. O Salzburg meteu 3-1. Foram 3 gols de bola parada, o Wolfsburg fez 1, o Salzburg 2. O Salzburg metendo gol de bola parada com um jogador dentro da pequena área, o Wolfsburg com 8, 9 jogadores defendendo ali, não conseguiu marcar, muito desatento o Wolfsburg, com pouca criação, um time com ataque ruim, um time com ataque de Frankfurt, Bochum, olha isso, cara, não, eu não consigo confiar tanto no Wolfsburg assim, mas tem sido um time que tem deixado espaço quando ele vai para cima na loucuragem. Só você pegar, por exemplo, o jogo do Hoffenheim, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro histórico dos dois, não tem muita coisa não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no jogo do Wolfsburg, eu vou comentar com vocês como é que foi, ó. Aqui nesse jogo do Hoffenheim, Wolfsburg saiu atrás do placar, se eu não estou enganado, foi para cima, tomou mais gol. Contra o Gladbach, eu acho que saiu atrás do placar, deixa eu conferir para não falar besteira. Saiu na frente o Gladbach, foi para cima, tomou mais gol. Inclusive o último gol do Gladbach foi no último lance do jogo, eu lembro que eu peguei, foi bom pra caramba. E no União Berlim, mesma coisa. Tomou o primeiro gol do União Berlim, foi pra cima igual um louco, parecia que ia virar o jogo e tomou mais um. Então o Wolfsburg não se dá muito bem quando sai atrás do placar. E o Freiburg é um adversário muito difícil mesmo, tá? O Freiburg fora de casa ainda não perdeu, tem a melhor defesa do campeonato até agora, junto com ninguém, é a melhor defesa disparada, tá? Então, para mim, times que podem se complicar aqui é o Wolfsburg, e podemos ter aqui também uma correção de preço. O que é correção de preço? Para quem ainda não fez o meu curso, o link está aqui embaixo. Compara a expectativa e a realidade. Qual que é a realidade? Odd do Wolfsburg a 2,10. O mercado espera um Wolfsburg minimamente favorito, não extremamente, mas minimamente favorito. Se o Freiburg começa o jogo botando pressão, jogando o Wolfsburg para trás, sendo superior no jogo, a gente tem uma expectativa diferente da realidade e a gente tem uma correção de mercado. Falo muito sobre isso no meu curso que está lá no blog. Meunome.com, teobosch.com, que é gratuito, não precisa nem se registrar, mas que eu estou trazendo essas aulas aqui para o YouTube, porque tem muita gente com preguiça de acessar outro canal que não seja o YouTube, tá bom? Arminia Bielefeld de Dortmund, aqui também não tem como fugir de um possível back ao Dortmund. O que a gente tem que tomar cuidado é que o Dortmund tem que estar muito atento com os padrões do Dortmund, tá? O que eu estou vendo aqui é que o Haaland machucou de novo. Então eu já vou tirar isso aqui. Parece que o Haaland machucou novamente, e se o Haaland machucou novamente, eu não vou buscar esse back Dortmund. Eu estava só para confirmar. Não gosto muito do Malen, tá? Entendo o que ele pode ajudar a equipe, mas não gosto muito. E o Arminia é um time que empatou fora de casa contra o Augsburg. Precisa pontuar. Contra o Dortmund não tem essa de vencer, tem que pontuar, né? Ou seja, na minha opinião, o Arminia vem aqui para tentar conter o time do Dortmund. A gente pode ter um Dortmund aqui martelando e não conseguindo marcar. Não duvido que o Arminia tente segurar o Dortmund aqui, e sem o Haaland vai ser difícil furar essa defesa do Arminia. A não ser que faça um gol cedo e aí faça o Arminia sair para o jogo, mas não vou trabalhar esse jogo sem o Haaland, não. E Hertha Berlim e Borussia Mönchengladbach. Temos aqui a pior defesa da competição, pior do que o Greuther Fürth, que é o Hertha Berlim, contra o Gladbach, que ainda não é o melhor ataque da competição, mas que futuramente pode melhorar. O Gladbach é um time que tem uma tendência de subida. O último jogo empatou com o Stuttgart 1-1, mas vinha de vitória contra o Wolfsburg. Cara, eu acho que esse jogo aqui a gente pode ter um jogo para gol, sim.
Eu acho que a gente pode ter um jogo para gols. Hertha contra o Gladbach. Beleza? Aí nós temos aqui uma sequência de submundo. Vamos lá, Celtic contra o Johnston. O Celtic, nossa, o Celtic é o quarto colocado dentro de casa. Tem o Jota lá, o português que joga muita bola. Como é que foi os confrontos aqui? O Celtic não perde a 19 jogos, é isso mesmo? Ah, tá, contra o Johnston. Vem de 3 vitórias seguidas. Últimos jogos entre eles: 4-0 Celtic, 2-1 Celtic, 1-1, 2-0. Dá pra tentar buscar, né? Um backzinho Celtic aqui, pra quem gosta de um submundo. Celtic. Tondela e Porto. Aqui não é submundo. O Porto fora de casa não perdeu ainda. 2 empates, 2 vitórias. O Tondela não é um mau mandante. Cotação do Porto a 1,36, 1,40. Os últimos 6 jogos, a maioria deles foram mais de 2,5 gols. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Porto. Tondela em 2016, ou seja, o Porto vem de 10 vitórias seguidas para cima do Tondela e 11 jogos sem perder, primeiro a marcar em 10 de 10. Aqui também dá para vir tentar buscar um back Porto, né? Porto que venceu o Milan, tá vivo na Liga dos Campeões com 4 pontos. 4 pontos? Acho que é 4. Sporting Moreirense, aqui o atual campeão. Sporting dentro de casa, um empate, 3 vitórias, apenas um gol sofrido. Moreirense não é um bom visitante, com 0 vitórias. Histórico entre os dois: o Sporting não perde para o Moreirense há 18 jogos. Os últimos jogos dentro de casa vai vitória, 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 vitória. Também, né? 1,22. Dá para tentar dar uma olhada no Sporting também. Se vai dar padrão ou não, a gente não sabe, né? Aí temos Série B. Eu selecionei todos os jogos da Série B desse sábado. Deixa eu ver se eu não fiz confusão aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Então nesse sábado a gente tem o Chavante. Eu tenho evitado de fazer jogo de Chavante por conta daquelas expectativas lá, ameaças de que o Chavante pode estar com essa coisa de manipulação de resultado, então eu vou ficar de fora disso daqui. E temos um CSA contra o Operário. CSA, 8º colocado, um bom mandante, contra o Operário, que é um péssimo visitante. Jogo para match odds, né? Jogo para eu fazer lá na minha banca do desafio. Operário. Tá sendo difícil trabalhar aquele desafio por conta dos horários. Aí temos o Brasileirão, Santos e América Mineiro. Jogo dificílimo também. Se é jogo difícil, geralmente eu venho para trabalhar match odds. Santos e América Mineiro. O América. Os últimos 4 dos 5 foram menos de 2,5 gols. O América empatou com o Bahia em casa e perdeu para o Inter. Olha, os últimos jogos do América, o América não perde, mas ganhar também tá difícil, hein? Fora de casa, o América só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Dentro de casa, o Santos está jogando pouco dentro de casa, né? Mas a situação do Santos é bem complicada também. É um confronto direto para a Série B aqui. Se eu for trabalhar, eu vou trabalhar match odds. Juventude Ceará, outro jogo que, se for trabalhar, aqui não tem escapatória, né? Ceará tem que abrir o olho, hein? Ceará tá em 14º já. Foi trocar o Guto Ferreira pelo Thiago Nunes. Eu não gosto desse Thiago Nunes. Apesar do bom trabalho que ele fez no Cap com 2 títulos. Títulos de expressão na Copa do Brasil e Sul-Americano. Sei lá, cara. Muito difícil. Muito difícil. Isso aqui é jogo para match odds. Fluminense e Flamengo. Flamengo vem bastante desfalcado para esse jogo. Sem Gabigol, sem Felipe Luiz,
sem Arrascaeta, sem Bruno Henrique. A zaga também vai vir desfacelada. Vai jogar com Pedro titular, Michael. Flamengo tem uma pedra duríssima na frente, que é o Fluminense. Isso aqui é um clássico para quem nasceu em 2019. Não se esqueçam que isso aqui é um baita de um clássico, um dos maiores clássicos. Se não fosse o Flamengo, não tinha o Fluminense no hino. E eu sou flamenguista e eu respeito muito esse clássico aqui. Já fui ao Maracanã ver várias vezes isso daqui antigamente. E o Fluminense vai dificultar a vida do Flamengo aqui, tá? Pode ter certeza disso. O Flamengo vai ter um contra-ataque muito veloz do Fluminense. O Fluminense está estudando colocar até uns meninos que jogaram o jogo contra o Cap como titular, que vinha se destacando na base. Esqueci o nome dele, acho que é. Cara, esqueci o nome, mas é bom o menino. Isso aqui é um jogo duríssimo pro Flamengo. Eu acho que isso aqui é um jogo pro Flamengo se complicar. Eu, como flamenguista, não quero. Mas essa cotação aqui pro Flamengo, num clássico, não. Já teve ano com o Jesus do mercado meter 1,20 no Flamengo contra o Fluminense. Era uma idiotice, né? Tanto é que o jogo terminou empatado. Não tem condição, isso aqui é clássico, não tem essa de favoritismo. E essa pode ser uma excelente rodada para quem? Para o Galo. Porque o Galo pega o Cuiabá. E o Cuiabá deve tentar fazer o mesmo jogo que fez contra o Flamengo, de empate, tentar empatar, segurar 7 homens lá atrás de zagueiro. E o Galo vai martelar até tentar fazer. E aqui a gente tem um clássico para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo empata esse jogo, o Galo vence. Aí, meu amigo, ou se o Flamengo perde esse jogo, o Galo vence. Aí, um abraço. Mas esse jogo aqui, não esqueça, isso aqui é um jogo duríssimo. Tá? Eu vou me surpreender se o Flamengo vencer esse jogo com facilidade. E não me surpreendo do Fluminense vencer esse jogo aqui. O Flamengo não perde há 9 jogos. Ó, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 jogos, o Flamengo toma gol pro Fluminense. Se liga, mané. Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza tomou uma lambada do Galo. O Cap vai vir com o time todo reserva, porque vai jogar o jogo da volta com o Flamengo. Aí eu não sei se o Fortaleza também vai poupar elenco para jogar o jogo da volta com o Galo, ou se vai entregar a toalha, porque provavelmente a vaca já deitou com 4-0, é muito difícil levantar, e foca no Brasileirão para tentar ficar no G4. E eu não sei, você que é torcedor do Fortaleza, você que tem mais conhecimento, o que você acha que o Fortaleza vai fazer? Eu colocaria o Fortaleza aqui na aba dos backs. Mesmo sendo essa cotação tão baixa, porque o Cap vai vir com um time totalmente reserva aqui. Mas eu preciso saber o que o Fortaleza quer. Se ele também jogar misto, focando num possível milagre contra o Galo, aí fica mais difícil, tá? E é isso. Do sábado é isso. Não esqueçam, super cotação do Chelsea, o Lukaku não joga. 40 minutos quase de vídeo, normal, né? Um sabadão. Não podia ser diferente. Pessoal, juízo, gestão de banca, apesar da quantidade de jogos, faça os jogos só façam os jogos que estiver dentro do seu horário, não fica fazendo loucura, não tente fazer 20 jogos ao mesmo tempo, foca nos seus métodos. Estou lá no Leitura se você quiser trabalhar junto comigo. Meu Telegram aqui também, sempre que eu tenho alguma dica que eu acho que pode te dar alguma luz, eu comento, mas não são dicas de entradas, tá bom? Nem tudo que eu falo no meu Telegram eu estou fazendo, às vezes eu só estou compartilhando uma visão. E é isso, espero que esse planejamento tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, não sai sem deixar o like e se inscrever neste canal, porque é importante, tá bom? Então beleza, um grande abraço para você e a gente se vê amanhã.